Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos ao Instagram do Confraria do Milhão, tá? Nós temos a missão de trazer para vocês informações relevantes sobre todas as áreas da nossa vida e, para isso, cada componente da confraria estará aqui trazendo assuntos super relevantes para vocês. Todos os dias, toda semana nós estaremos com um assunto novo e eu vou convidar a Blanca, que é a idealizadora desse projeto, para entrar aqui com a gente e para falar um pouco mais do projeto. Vamos chamar a Blanca aqui. Oi. Entrou? Olá, tudo bom? Olá, boa tarde, Tudo bem, Blanca? Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Eu estou falando de outro país, mas estou conectada aqui, muito feliz por ter todos conosco. E a confraria foi uma ideia que surgiu através de um curso que todos nós fizemos, que foi o Million Club. E dentro dessa proposta toda do nosso curso, nós nos reunimos e decidimos montar um grupo onde a gente pudesse transbordar, levar todos os nossos ensinamentos e aprendizados que nós tivemos nesse um mês aí, que estamos todos juntos, né, Jaque? É um prazer imenso. Isso. Muito grande, muito bom. E poder estar aqui transbordando na vida das pessoas aquilo que encheu o nosso coração, né, Blanca? Que tem Exatamente. mudado a nossa vida, que tem transformado a nossa vida, não tem preço, né? Nós somos privilegiados de estar aqui essa noite, iniciando com essa live, né? E nós vamos trazer temas muito importantes, muito que têm Exatamente. feito toda a diferença em nossa vida. Não é isso? Desculpa te interromper. Pode falar os nossos 7 temas que decidimos depois de muitas reuniões e selecionamos 7 temas muito bacana, que vai ajudar muita gente, que vai abrir portas também, vai conectar muitas pessoas. E hoje a gente tem 2 membros que estão aí para fazer nossa primeira live, que é: os homens são todos iguais? É uma pergunta, né? Será? Será, Será? Blanca? O que você acha? Vamos ver o que nós descobrimos aqui nesse bate-papo com essas duas feras aí, né? Exatamente. Vamos chamar então o Napoleão Filho, que ele é empresário, mentor e life coach. Napoleão vai ser um dos nossos mentores hoje. E também o Leonardo Napoleão já está Mota. por aí? Dá um joinha aí para nós. Napoleão, dá um oi. Já está por aí? E também o Leonardo Mota, que é empresário, mentor e escritor. Eles têm um conteúdo muito bacana, vai ser um bate-papo. E lembrando que semanalmente nós vamos ter essas lives com temas exclusivos para vocês desfrutarem, aprenderem, transbordarem, que é o nosso propósito, esse é o nosso propósito aqui, né? Isso. Vamos convidar o Léo para entrar aí com a gente ao vivo. Seja muito bem-vindo, Léo. Pessoal, e boa noite. Obrigada pela presença de todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos receber o Léo. Léo e Napoleão. Eu ainda não vi o Napoleão por aqui. Napoleão, se você estiver aí, dá um oi para eu ver você aqui mais embaixo, que já chegou muita gente. Olha, tem bastante gente já. Stephanie, um beijo para Ibiza. Besitos. Beijo a todo para Paris. Boa Bonjour, noite, bonsoir. boa noite, boa noite. Boa Estão me noite, ouvindo Léo. bem? Seja muito bem-vindo. Gratidão pelo tempo de vocês aqui, gratidão por esse convite, gratidão por fazer parte desse movimento. Eu me sinto lisonjeado em conseguir contribuir com aquilo que me trouxe de experiência de vida, aquilo que eu atuo de 90% da minha vida. Então, vamos tocar
tocar fogo, como diz o burburinho por aí, né? Vamos tocar o amor na terra, vamos tocar o terror na terra, Vamos lá. vamos fazer a coisa acontecer. Então, cadê o nosso convidado, nosso amigo, nosso brother? Eu ainda não vi ele aqui Não vi. Então, Pode ser que tenha vamos falando acontecido. enquanto a gente está por aqui, né? Léo, Vamos já que você tá em desvantagem, a live hoje será que os homens são todos iguais? Né? E aqui temos duas mulheres. Conta para nós, você que é empresário, super bem casado, tem uma filha, uma família linda, uma história de vida muito bacana. Conta um pouquinho aqui para o pessoal, um pouco da tua história e o que te levou a hoje dar mentoria, a fazer cursos e a escrever um livro também. O que eu quero dizer é que tudo que acontece conosco, tanto o homem quanto a mulher, seja qual for a tua história de vida, ela não veio para te matar. Isso diferencia de como você encara isso. Você pode usar isso como uma mola propulsora ou você pode usar isso como uma âncora. A escolha é sua, a decisão é sua. Então, eu caí como mentor, não foi uma escolha minha. Eu atuava como fotógrafo, eu tenho 23 anos de fotografia de casamento, 15 anos, eventos sociais. E em 2016 houve um dilúvio, né? Houve uma inundação dentro do meu estúdio. Não foi por falta de gestão. E foi algo natural, não foi chuva. Foi uma caixa d'água que transbordou. Isso numa sexta-feira, a gente só descobriu na segunda-feira. Então, quando nós chegamos no espaço, quando a gente chegou no nosso espaço, já estava totalmente inundado. Ó, perguntaram aqui para mim qual é o nome do livro. O nome do livro é A Linha da Vida. Bacana. A Linha da Vida. A linha da vida? Linha da Vida. Tá? Então, quando isso aconteceu, eu estava com 4 anos de estúdio fotográfico montado. Isso aconteceu em uma filial que eu tinha. Então, como um bom brasileiro que somos, não desistimos, né? A gente faz acontecer aquilo que arde no nosso coração, nosso sonho. No mês seguinte, que isso aconteceu em junho de 2015, quando foi no julho de 2015, eu peguei todos os recursos que eu tinha, todo aquele patrimônio que eu ainda poderia reter recurso dali para poder abrir uma outra. Eu abri uma outra loja no mês seguinte, ou seja, junho de 2015 houve o dilúvio, em julho de 2015 eu abri outra. Nós conseguimos, junto com conselheiros que eu tinha na época, fazer um planejamento para que a gente enxugasse as nossas despesas para poder gerar essa outra terceira filial. Beleza, 2015, julho, tudo acontecendo, as coisas fluindo. Quando foi junho de 2016, pasmem, aconteceu a mesma coisa que aconteceu no estúdio anterior em junho de 2015. Meu Deus. Ou seja, eu tive 2 inundações com intervalo de 12 meses, de um para outro. E ali eu já não me vi mais com recurso financeiro para tentar gerar ou fazer a coisa acontecer. A única coisa que eu sabia era o que eu faço agora? Por onde que eu vou pegar e fazer a coisa acontecer? Eu fechei as lojas com 12 colaboradores que eu tinha na época. Eu pedi para que eles fossem para a casa deles e me dessem um tempo para pensar. Eu só queria me isolar. Foi onde aconteceu real. Eu me isolei. E minha filha tá online aí, ó. Minha linda. Seja bem-vinda. Então, eu me isolei no meu quarto, meninas. Isso serve para você que está vivendo esse cenário agora. Para você, homem empresário. Para você, mulher empresária. Para você que pensa que o que te aconteceu foi para te derrubar. Usa isso como uma mola propulsora. Ali eu não tinha recurso financeiro, eu não tinha mais de onde gerar dinheiro, até porque o que eu fazia foi por água abaixo. E eu me isolei. Nisso que eu me isolei, eu fiquei 15 dias só dormindo e indo para o banheiro. Dormindo e indo para o banheiro. A única coisa que eu queria fazer. Celular, para mim, é como se fosse um choque elétrico. Eu só ligava o celular, era cliente me cobrando, era credor me ligando, era banco me ligando, era funcionário me ligando. Léo, cadê? Léo, o que você vai fazer comigo? Cara, você me sacaneou, meu marido vai te matar, você estragou o meu sonho. Era daí para baixo, meninas e homens e mulheres que estão me ouvindo. Então eu estava num quadro depressivo sem saber que eu estava no quadro depressivo. E para você, independente da sua religião, porque aqui eu não estou falando de religião, estou falando independente do que você crê.
depois de 15 dias, nessa situação complicada, a minha esposa foi tomada pelo Espírito Santo de Deus. Amém. Adentrou o nosso quarto numa segunda-feira, 11 horas da manhã, falando em línguas estranhas e me acordou com um tapa no peito, dizendo o seguinte: levanta daí e anda. Sou eu que estou no controle. Aleluia. A partir desse momento, foi como se tivesse entrado um flash de luz dentro do quarto e arrancado a angústia, medo, preocupação, ansiedade, desespero. E, tipo assim, estou na terra, voltei. Eis-me aqui, e agora? O que eu faço? Lá em 2016, eu comecei a montar escritório na residência dos meus colaboradores para eles começarem a ganhar por produção. Então, lá em 2016, eu já fiz o que começaram a fazer aqui na pandemia, em 2020. Foi onde eu comecei a fazer com que eles produzissem e ganhassem por produção. Não tinha mais vínculo empregatício, não tinha mais nenhum salário fixo, mas eles ganhavam por aquilo que eles se dedicavam a fazer. Então, a partir desse momento, eu fui estudar sobre dinheiro. E aí eu posso falar um pouquinho só mais, para não tomar muito tempo do Napoleão. Eu fui buscar referências financeiras, pessoas que estavam vivendo uma vida onde eu acreditava que eu poderia viver. Então, eu fui buscar o Roberto Kiyosaki, quem aqui deve conhecer o autor do Pai Rico, Pai Pobre. Eu fui mentoreado por ele. Os Segredos da Mente Milionária, T. Harvey, eu fui mentoreado por ele. Grant Cardone, Chris Garden, Aaron Royce, brasileiro Tiago Brunet, Tiago Negro, Pablo Marçal, Paulo Vieira. Então, foi algumas formações, algumas referências que eu tinha. E a semente que eu tinha naquela época, eu entendi que a semente que eu tinha não conseguia liquidar as minhas dívidas. Mas a semente que eu tinha, eu podia investir em conhecimento e para acelerar o meu processo para sair daquela situação. Então, o que eu quero dizer para vocês aqui é o seguinte: você que está endividado, você que está desesperado, esse dinheiro que você tem que não resolve seu problema financeiro, busca investir em conhecimento, que é ele que vai te ajudar a sair disso. E aí vai acelerar o seu processo. Vai fazer com que você saia de uma forma mais eficaz e acelerada daquilo que você está vivendo hoje. Sem contar que o meu mentor individual foi o Espírito Santo. Nossa, que história linda. E é um prazer que você compartilhe com todo mundo. E lembrando que o que nos uniu foi, né, uma mentoria que começamos a fazer todos. E tem toda essa sinergia agora entre nós e a gente quer ir transbordar com todo mundo e passar um pouco do que a gente aprendeu, né, que foram muitas aulas, muitos aprendizados, desconstruímos para reconstruir tudo novamente, tijolinho por tijolinho. Vamos lá com você agora o nosso Napoleão, que vai fazer parte da live. Nós vamos deixar os meninos sozinhos, porque agora a palavra está com você. Espero que você... Seja muito bem-vindo, Napoleão. Só pedir o pessoal aí, gente, ó, coraçãozinho, curte, compartilha. Vamos alcançar mais gente aí para essa live, porque o assunto é extremamente importante para nós. Meninos, é com vocês. Vambora! Sinta-se à vontade. Homens, não, eu só tenho uma pergunta. Será que os homens são todos iguais? Eu vou fazer uma pergunta antes que vocês comecem, porque assim, eu tenho várias amigas e a maioria tem reclamado que os homens não querem mais nada com nada. O que está acontecendo, gente? A culpa está das mulheres, a culpa está nas mulheres. Ou vocês realmente estão assim, muito focado no trabalho, muito focado nos investimentos? Eu não sei o que está acontecendo, mas é essa a pergunta. Os homens são todos iguais ou não? Vamos lá, vocês agora é com vocês. Napoleão, bola para frente aí. Fica à vontade, entra aí, já vem quebrando tudo, sem mimimi, sem baboseira. Vamos fazer o negócio aqui explodir. Boa noite, gente. Graça e paz. Para quem não me conhece, me chamo Napoleão, tenho 36 anos, sou imagem e semelhança do Senhor, filho do Deus vivo. Sou pai, tenho 2 filhos, sou pai solteiro. Estou como empresário, mentor e life coach. Tenho formações pelo Instituto Brasileiro de Coaching, também pelo Método CIS, o maior método de inteligência emocional, um dos maiores, né, do mundo, e
diversos outros na área de desenvolvimento pessoal. Também tenho um bacharelado em Direito desde 2013 e sou um embaixador do reino. Essa é a minha apresentação, gente. Então, e aí, Léo? Simbora. Vamos lá. Vamos fazer o seguinte, eu falo que é pagar pedágio, tá? Eu vou dar para você um segundo aí para você ir nesse balãozinho aí, ó, e enviar para o máximo de pessoas que você puder esse conteúdo aqui. Esse conteúdo aqui a gente vai trazer algo que é excepcional. Aqui quem você fala é o Leonardo Mota, casado há 10 anos, com a mesma mulher há 16 anos. E o nosso amigo aqui, Napoleão, é um pai solteiro. Então, serve para você, homem que está solteiro, que por um momento passou por alguma turbilhação aí no decorrer da jornada da sua vida. Então, aqui, se inspira nesse cara. Esse cara é um exemplo de vida, é uma história, é um testemunho vivo, mostrar pra gente que é possível. Então, aqui, ó, eu vou pagar meu pedágio aqui, eu vou mandar para o máximo de pessoas que eu puder, ó. Feito aqui, ó. Já mandei o aviãozinho aqui para o máximo de pessoas. Ó, paguei o pedágio, enviado. Então, vamos lá. Por que as mulheres, né, como a nossa amiga falou, por que as mulheres acham, né, que os homens estão se afastando? Porque, fala você, Napoleão, primeiro para mim, por favor. Você que é um pai solteiro, o que te fez estar solteiro hoje? Então, essa pergunta, ela é bem complexa, né? E assim, costumo dizer assim, que tudo na vida depende do contexto, né? Depende do contexto que você está, né? E depende do contexto do que você é e do contexto do que você consegue enxergar, né? Então, falando de mim, porque eu estou solteiro, eu entendo que as pessoas hoje, elas procuram muito, assim, a cura se completar nos outros. Mas, primeiro, elas têm que estar preenchidas nelas mesmas para poder elas terem olhos coerentes com a sua própria essência. Porque um homem de valor, ele vai procurar uma mulher de valor. E, às vezes, a mulher, ela está querendo um homem de valor, porém ela está olhando para coisas que não têm valor. Ou seja, por exemplo, às vezes as mulheres, elas estão olhando mais para o ter e procurando o ser. Então, isso aí é uma desconexão interior. Então, primeiramente, tem que ser trabalhado a questão interior. Quando você trabalha essa sua questão, quem você é, o que você faz e o que você pensa, você consegue expandir a sua mente e realmente ativar a sua essência, sua identidade e saber realmente quem você é. Despertar aqui, ó, o seu leão interior ou a sua leoa. Então, quando você desperta, né, você entende o tamanho do poder que você tem dentro de você. Então, quando você desperta, que você entende o seu valor, você não é assim, você não aceita qualquer coisa, né? Então, assim, quando as pessoas elas estão assim carentes, elas procuram aceitar qualquer coisa, né? Então, eu sou um cara muito bem resolvido em todas as áreas da minha vida. Eu sou um cara muito bem resolvido nas áreas de saúde emocional, espiritual e saúde física. A saúde emocional, muito bem trabalhado já há muito tempo. O autoconhecimento, acredito que todos devem trabalhar o seu autoconhecimento, que é o poder de você se conhecer melhor. E, através disso, você vai ter uma expansão de mentalidade. E, dentro do autoconhecimento, tem a inteligência emocional. Você gerenciar suas emoções. Então, tem o contexto do pai solteiro, né? Eu estou dentro do contexto pai solteiro. O pai solteiro, ele tem é um contexto diferente. O Léo é um pai casado. Então, o Léo, ele é o quê? Ele honra a sua esposa, ele honra o seu papel de pai,
ele tem liderança na sua casa. Então, ele é um homem de valor, que tem valores que vão ser referência para pessoas que são casadas. Tem um contexto, a mulher que é solteira e tem filho, tem a mulher que é solteira, não tem filho, o homem solteiro com filho, o homem solteiro sem filho. O contexto, dentro desses contextos, tem a mulher que tem filho, tem que cuidar da casa, tudinho, e o pai é ausente, a ausência da paternidade. O pai é ausente. Então a mulher ela tem que tomar conta da casa, tem que dar conta do trabalho, tomar conta do filho e só nessa correria toda arrumar, olhar para um homem. Então, às vezes, essa correria deixa ela desfocada e ela não consegue nem se conectar a ela mesma. Então, primeiramente, eu acho que tem que haver um desenvolvimento pessoal interno, né? Você olhar para dentro de você. Lá em Mateus 6:22 diz assim, que seus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Então, assim, se você não estiver enxergando coisa boa, você tem que olhar para dentro de você. Você tem que melhorar o seu interior. Porque quando você melhorar o seu interior, você vai melhorar os seus olhos. E assim, a gente conhece as pessoas pelo coração delas, pelos olhos delas, o que é que elas estão enxergando. Todas as mulheres olham uma coisa, cada um vai enxergar uma coisa diferente. Se você estiver enxergando as coisas do mundo, se você está olhando para um homem, olhando o carro dele, a profissão dele, o status dele, a fama dele, como é que você quer um homem de valor procurando coisas fúteis? É incoerente isso. Então, primeiro, você tem que fazer essa autorreflexão, essa autodesenvolvimento, essa autorresponsabilidade com você mesmo. Por quê? Porque o homem que você escolher, ele vai ser determinante na sua vida. Então, se você é uma mulher, no contexto, falando no meu contexto, se é uma mulher solteira, que tem filho ou não, se você arrumar um homem ruim, se tiver um dedo podre, a linguagem mais, né? Um dedo podre, arrumar um homem ruim, um homem que não tem características de valor realmente, isso vai atrapalhar no seu contexto, vai atrapalhar na criação do seu filho, vai atrapalhar no seu trabalho, vai atrapalhar muita coisa. Então, assim, pessoas doentes, elas adoecem outras pessoas. Se você não está bem com você mesmo, você nunca vai ter um relacionamento bom. Nunca. Primeiramente, você tem que estar bem e quando você está bem, você vai conseguir enxergar o que é bom e verdadeiramente tem valor no outro. Então, assim, um homem de valor, seja mulheres, seja a mulher que um homem de valor tenha olhos para você. Resumindo totalmente isso aí, seja a mulher que um homem de valor tenha olhos para você. Porque um homem de valor não vai olhar para uma mulher que não tem valor, que não se valoriza, que não se cuida, que não tem autoestima. A mulher precisa ter autoestima. A mulher não pode perder sua identidade. A mulher, ela não pode... A mulher, quando ela vai ao longo da vida, o caldo vai engrossando. Então, quando ela recebe assim algumas... Ficam as feridas abertas ao longo do tempo, tudinho. Você também é expert nisso, você sabe que ela vai criando uma crosta e o caldo vai engrossando e ela vai perdendo um lado feminino e ela vai tendo aquela coisa do sentimento de orgulho, ego e autossuficiência e chega até por conta de relacionamentos abusivos, traumáticos, a criar bloqueios contra o homem e é justamente onde a mulher que pensa homens que são todos iguais, ela está bloqueada. Ela precisa desbloquear, trocar esses drives mentais. Ela precisa ir lá na raiz. Ela precisa entender o que é realmente o homem. E, Léo, explica aí para o pessoal, você que tem esse entendimento, você que é um cara especialista. Quando a mulher pensa que homens são todos iguais, no contexto de que assim, ela teve uma visão
deturbada do amor paterno. O que é que isso pode influenciar na procura dela, ela mais adulta? Ela está atraindo sempre um amor tóxico. Explica aí, Léo, pessoal, por favor. Vamos lá. Eu falei que eu estava fotógrafo por um período e como eu caí na mentoria. Eu caí na mentoria porque eu superei essa dívida de R$ 500 em um quadro depressivo. E as pessoas queriam saber o porquê que eu virei mentor. Foi algo que, dos meus resultados, que me levou para essa vertente. Hoje, o meu público de mentoria é 90% feminino. Por que isso, Léo? Porque os homens ainda têm essa crosta de orgulho, essa prepotência, essa arrogância de que ele sozinho vai conseguir sair do cenário que ele está vivendo. E 99% dos homens que me procuram para ter mentoria comigo, eles já me procuram no estado onde já estão descendo o precipício, onde já não tem mais saída, ele já não consegue enxergar nenhuma solução, e aí ele busca um profissional para conseguir sair daquele cenário que ele está vivendo. As mulheres, normalmente, eu tenho duas vertentes aqui que eu posso trazer para vocês, meninas, como foi a pergunta da nossa amiga. É quando você é criado na sua fase infantil com ausência paterna ou quando você tem a presença paterna. Então, normalmente, isso é levado para duas vertentes, esse feminismo, vamos dizer assim, a sua vida, quando você tem a presença e quando você tem a ausência. Normalmente, a ausência do pai leva uma mulher ela se tornar uma mulher viril. Mas, Léo, o que é mulher viril? É aquela mulher que ela pede o favor para o marido demora a fazer, ela vai lá e faz e não pede para a segunda vez. Ela, se tiver que cavar um buraco, botar uma sapata, ela vai lá, cava o buraco, coloca a sapata, coloca o cimento, ela sozinha não pede mais ajuda para o marido. E algumas, quando tem a presença do pai, foi criada com o pai, elas normalmente casam com 90% do homem que foi o pai dela para ela. Você, mulher que está me ouvindo aqui, busca rapidinho aí na sua memória. O seu esposo, você que é casado, veja rápido aí, traga na sua memória. Se o seu marido não é 90% de chance, de probabilidade de ser igualzinho ao seu pai, se você foi criado com o pai, ou então com o avô, com alguma figura que foi autoridade para você de homem. Veja se o seu esposo não é 90% da chance de ser igualzinho essa autoridade que você teve sobre sua vida masculina. Você, mulher, que não teve a criação do pai, mas casou, veja se você não é o tipo de mulher que eu acabei de falar que é viril, aquela mulher que vai lá, faz a coisa acontecer, vai entre trancos e barrancos, é como se fosse o homem do lar. É aquela mulher que decide, aquela mulher que soluciona, é tudo ela. E muitas das vezes já está no segundo, no terceiro casamento, porque o primeiro não aguentou a pressão. E casamento, meninas, é investimento diário. Você, mulher que está aqui, você, homem que está aqui comigo, casamento é investimento diário, todos os dias. Agora eu vou entrar na minha vertente de como casado, tá, meninas? Homens também. Casamento é investimento diário, por quê? Todos os dias é um novo dia. Todos os dias existe uma possibilidade de vocês brigarem ou ser mais felizes. A escolha é de vocês. A decisão é de vocês. Então, esse investimento diário que eu estou falando é de todos os dias você ir lá, regar aquela sementinha que você já plantou. É como se você estivesse fazendo uma venda. Quer ver como você rega isso todos os dias? É quando você está interessado, intencionalmente, em alguma coisa que essa mulher, sua esposa, libere para você ou vice-versa, de um homem liberar para a mulher. Você começa a investir de uma forma de você estar regando para aquilo que você está com a intenção, você conseguir conquistar. De igual forma, quando você começa a namorar, você é sempre intencional. Todas as suas vezes, todos os seus investimentos são intencionais. Para que aquilo ali noive, namora, noiva, torne-se um casamento e vire uma família. Então, quando você é mulher viril, normalmente, isso não é generalizado, tá? O homem é aquele homem mais sensível, aquele homem mais delicado. E a mulher é muito viril, aquela mulher que vai para cima do negócio e acaba não deixando o homem fazer o papel dele de homem dentro de casa. Quando a gente fala aqui de prover pro lar, meninas, homens, eu entendo que o prover por lar, na minha linha de raciocínio, dentro desses anos que eu tenho mentoreado,
eu entendo que o prover não é só financeiramente. O homem, ele é o provedor, sim, mas ele prove financeiramente, ele prove o amor, ele prove a paz, ele prove a mansidão, ele prove todo um conjunto que faz com que o casamento faça para dar certo. A, a Aline aqui fixou para a gente dois inteiros formam a unidade. Eu vou trazer um exemplo claro aqui para vocês sobre isso que a Aline acabou de falar. Arline, eu sempre confundo o nome dela. Vou chamar de Aline, que é mais fácil. Imagine comigo aqui uma saca de laranja, ok? Todas as laranjas ali ensacadas, certo? Elas estão todas juntas ali. Elas estão em quê? Em união. Porque quando você corta a saca, as laranjas vão ficar dispersas, cada um vai para o seu lado. Mas quando você pega 2, 3, 4, 5 laranjas e corta elas e faz o suco delas, coloca todas dentro de um copo, ali sim eles estão em unidade. Então, casamento para mim é isso, unidade. É isso aí que a Aline acabou de botar aqui para gente. Quando você está em unidade, quer dizer que não existe pensamento diferente, não existe vertentes diferentes, não existe bifurcação. O que o homem quer, a mulher também quer. E em comum acordo, vocês decidem junto e faz as coisas dar certo. Então, isso é unidade. Nosso amigo caiu. Vamos esperar ele voltar. Mas enquanto ele volta, eu vou falar. Ficou claro para vocês isso, meninas? Ou ficou alguma dúvida aqui? Me manda aí um alô, se ficou claro o que eu acabei de falar para vocês. Unidade, união e a vertente da mulher que foi criada sem a figura paterna e da mulher que foi criada com a figura paterna. Isso vale para todos os lados, tanto para o masculino quanto para o feminino. E o que gera crença? O que gera bloqueio? O que é isso, Léo? Por que existe essa repetição de padrão? Porque até os nossos 12 anos de idade, nós temos crenças e bloqueios que foram gerados durante esse período e que fazem o adulto que somos hoje. Então, eu costumo dizer que nós somos o adulto que é resultado da criança que fomos. Então, se você buscar rápido aí na sua memória, você vai ver que muitas das coisas, você, mulher, repete um padrão que a sua mãe também repete. Eu não sei se vocês já ouviram dizer sobre uma família que foi para uma ceia de Natal e aí tinha, sei lá, 15, 20 pessoas e o bolo foi feito desse tamanhozinho, que dava para servir 7 pessoas apenas. E aí a pessoa que questiona, ela ficou encucada com aquilo e falou: por que ficou um bolo desse? Porque com forno desse tamanho, um forno que dava para caber 3 formas desse tamanho, a pessoa foi lá e fez um bolo desse tamanho apenas. E aí elas foram buscar a raiz. Então, o que eu estou falando de raiz para você nesse sentido? Que muitas das vezes existe a causa e a raiz. Então, o que você está fazendo, a repetição de padrão são sintomas da sua raiz e da sua causa. Então, ali é apenas os sintomas que estão aparecendo para você. Desses sintomas, você tem que saber qual é a causa, qual foi a gerada, qual é a raiz que gerou essa causa para você ter esses sintomas. Voltando, o exemplo do forno. O questionador foi lá saber da mulher o porquê que ela botou uma forma daquela. A resposta dela foi o seguinte: é porque minha mãe ensinou assim. Vamos buscar a mãe, já que ele está aqui na ceia de Natal, vamos saber da mãe o porquê que a mãe fazia isso. Ah, porque minha mãe ensinou assim. Olha como é repetição de padrão, para ficar mais claro para vocês sobre a repetição de padrão. Ah, porque a minha mãe me ensinou assim. Ah, já que a avó está lá, vamos saber da avó. Por que a avó ensinou assim? Ah, porque minha mãe também ensinou assim. Ah, então vamos buscar na tataravó. Ou seja, eu fui na 4ª geração para saber o porquê que aquela forma tinha que ser pequena para ser colocada ali dentro daquele forno, já que o forno era maior, poderia ter posto uma forma maior. A tataravó falou o seguinte: é porque na minha época o meu forno só cabia esse tamanho de forma, por isso que eu fazia assim. E aí repetiu o padrão para a filha, para a neta e para a bisneta. Ou seja, foi uma repetição de padrão para as 3 gerações seguintes. Talvez você esteja repetindo esse mesmo padrão porque a sua mãe te ensinou assim e não tem nada de errado se isso de alguma forma está trazendo um desconforto agora. Porque eles te deram o melhor que eles puderam dar para você. E eles entenderam que essa é a forma que faz a coisa dar certo. Porque se deu certo para eles, eles entendem que para os filhos também vai dar certo. Napoleão, eu trouxe aqui com clareza para eles a repetição de padrão. Eu trouxe a forma do bolo, né? Eles estavam numa ceia de Natal
E aí tava um bolo desse tamanhozinho para 20 pessoas e o forno da mulher era desse tamanho. E aí, como era uma ceia de Natal, todo mundo estava presente. Aí fomos buscar na avó, na tataravó, na terceira geração para saber o porquê. E aí a dona da residência, a anfitriã, fez nesse tamanhozinho o bolo, se o forno é desse tamanho. E o questionador da família foi saber o porquê. Então a tataravó lá foi explicar porque na época o forno dela era pequeno, então por isso ela botava uma forma pequena. E ela repetiu esse padrão ensinando para a filha, para a neta e para a bisneta. Ou seja, Perfeito. repetição de padrão é normalmente isso. Então, se você não for uma pessoa que questiona e que se inconforme com a vida que você está vivendo hoje, se você compreende que não faz sentido você estar colhendo isso que você está colhendo, vá buscar qual foi a raiz, qual foi a causa que está gerando a pessoa que você é hoje. Ficou claro, meninos, meninas? Mais alguma dúvida? Gente aí, ó, bota um foguinho aí. Se fez sentido, bota um foguinho aí. Manda um coraçãozinho Compartilha. aí pro Instagram entender que o que a gente está falando aqui é de imensa importância, não só para você, mas para outras pessoas. Vamos ofertar na vida dos outros, né? Vamos mandar isso para o máximo de pessoas que você puder. E quem quiser, fica à vontade para fazer perguntas. Léo, eu vou fazer umas reflexões aqui rapidamente. Então, vamos lá. Para mudar o nosso caminho, para mudar a nossa história, é preciso, antes de tudo, mudar a nós mesmos. Por isso, minha querida e meu querido, não tenham vergonha ou medo de mergulhar no seu processo de autodesenvolvimento. É ali que você vai encontrar uma nova mulher ou um novo homem que você nasceu para ser e viver a vida que você merece de fato viver. Você nasceu para viver uma vida leve e apaixonante. Se permita caminhar pelo processo. Fale para você mesmo ou para você mesma: eu mereço mais. Um novo modo de caminhar acaba de dar início na sua vida. Fale isso para você mesmo. Dentro disso, vamos lá. Mais uma reflexãozinha aqui, aproveitando. Mulher, seja feminina. Não queira ser um homem. Entenda que você é mulher, ninguém é mais do que ninguém. Mas um homem é um homem e tem suas características. A mulher, ela tem as delas. E juntos fazem um grande poder aqui na Terra. Então, vamos lá. A mulher feminina, ela busca um homem forte para estar ao seu lado. Alguns homens não vão gostar desse pensamento e são justamente aqueles que ainda não estão preparados para receber uma mulher feminina ao seu lado. Todos os dias, milhares de mulheres são incentivadas a serem femininas, a cuidarem de si mesmas, a buscarem ser mulheres mais seguras e confiantes, a estarem sob a mesma missão que um homem, que juntos possam construir um relacionamento saudável, uma vida leve e apaixonante. E todos os dias eles perguntam: onde eu encontro esse homem forte para o qual eu estou me preparando? Homem, você deseja uma mulher feminina, uma mulher que se cuida, uma mulher honesta, amorosa, leve, satisfeita ao seu lado? Seja o cara que dá a essa mulher segurança que ela precisa para estar confiante ao seu lado. Mulher, desenvolva, trate seus traumas e bloqueios, desperte sua feminilidade, busque o seu propósito como mulher no mundo para estar pronta para o seu relacionamento saudável e próspero. Quando um homem curado quando um homem curado encontra uma mulher que despertou o seu feminino, eles constroem juntos um relacionamento saudável e prazeroso. Homens e mulher se curem para poder vocês terem relacionamentos. Isso aí é em qualquer área. Homem, tanto casado, solteiro. A gente vê muita gente casada, mas só briga, e aquilo ali afeta quem está do lado, a ambiência gera frequência, né?
que moda o caráter, então afeta os filhos, gera trauma ali dentro do lar familiar, né? Então assim, no âmbito empresarial, se você tem uma empresa, empresas são feitas de pessoas, relacionamentos, então em qualquer lugar que você estiver e você estiver com traumas, bloqueios que vêm do seu passado, você vai estar jogando em cima das pessoas que não tem nada a ver com isso. Deixa eu Você aproveitar até esse gancho aí, Napoleão. Oi, fala, Léo. Sobre. Você já deve ter ouvido falar sobre um jargão, né? De que você é a média das 5 pessoas que você vive. Você, mulher, que se conectou com essa pergunta que a nossa amiga deixou, de que os homens, onde estão os homens? Eu quero te fazer uma pergunta. Puxa na sua memória novamente, quais as 5 pessoas que você está vivendo? Veja bem se a sua mesma dificuldade, o seu mesmo problema, a sua mesma reclamação, a sua mesma murmuração, são as mesmas que essas 5 pessoas que você está vivendo estão falando. Então, como é que você vai conseguir sair desse cenário para um cenário onde você quer realmente se casar? Qual é a ambiência que você está andando, como o nosso amigo Napoleão acabou de dizer? Será que você consegue achar um homem bacana, digno? Isso é 0,001% de você conseguir achar em uma noitada, em uma balada. Um homem decente, com valores, com princípios, com dignidade, com vontade de realmente construir uma família. Você pode achar sim, mas é 0,00001% e se perde esse 1% dentro dessa noitada para você conseguir achar um homem para que você possa dizer sim, esse é o homem da minha vida. Então, muda o ambiente que você vive, muda a sua comunicação, muda, se for até o caso, radicalmente, se liberte de pessoas que são tóxicas, que dizem que homem não presta, que homem você vai morrer, nasceu assim, vai morrer assim, solteira. Eu tenho uma mentorada que ela falou para mim assim, Léo, os homens são todos iguais. Eu falei assim, queria eu, não me vangloriando, eu também já fui um cara que não valia nada. Queria eu que a nossa população masculina tivesse pelo menos 10% de princípios e valores do livro milenar para que conseguisse construir uma família bem arquitetada, bem sólida, não uma construção em cima de um castelo de areia, de um banco de areia, mas sim em cima de uma rocha, para que juntos vocês consigam avançar e ser exemplos para outras famílias e para dizer que essa instituição casamento, ela é boa, ela é maravilhosa, ela é, nossa, gente, casamento é excelente. Você imagine agora assim, ó, uma tarefa para vocês aqui, rapidinho para você continuar, Napoleão. Você, mulher que está solteira e que não consegue achar homem, homem solteiro que não consegue achar mulher. Uma tarefa para você aqui, rapidinho, rapidinho. Aonde você tem buscado uma pessoa para casar? Anota aí no papel. E traz para você agora, a pessoa que você sonha, que você tem como visão de homem ou mulher para casar, você acha que vai achar nesse lugar aí que você está frequentando? Se você titubear, ficar na dúvida, provavelmente não. Então começa a agir diferente. Eu aprendi que antes de eu ter, eu primeiro preciso ser. Então, se você não é uma mulher que se comporta, ou um homem que se comporta para assim, honrar uma família, talvez você não queira, ou talvez você está se comportando de uma forma que não vai te levar para esse caminho. Perfeito. Faz É sentido? isso aí, Léo. Faz sentido. E aí, pegando esse gancho aí, então, assim, mulheres, você que se sente presa ao seu relacionamento anterior, faça essa reflexão. Isso pode ser a causa de vários bloqueios em várias áreas da sua vida, não só na área amorosa. E para fechar ciclos de relacionamentos passados que estão travando a sua vida afetiva, você precisa recuperar o seu poder interior, elevar a sua autoestima e curar todas as suas feridas emocionais que te impedem de avançar na vida e nos seus relacionamentos.
desperte a sua potência feminina, resgate a sua identidade e descubra o seu propósito como mulher nesse tempo, nesse mundo. Então, assim, gente, a vida é simples. As pessoas que complicam, né? Então, para destravar, é preciso trabalhar o autoconhecimento, tá? A gente está numa geração que... A gente está num tempo, assim, mais uma reflexão. Na faculdade, o Léo aí trabalha, é expert também em finanças. Na faculdade, não, na escola e na faculdade não lhe ensina sobre empreender, sobre finanças, não lhe ensina como, sobre espiritualidade, não ensina sobre autoconhecimento, não ensina sobre inteligência emocional. Ou seja, não ensina as principais coisas, não são ensinadas na faculdade. Então você sai de uma faculdade vazio. E aí diz, eita, meu Deus, não sei de nada, só tenho um diploma. Então, o que a gente está passando aqui é para que vocês despertem a respeito disso. Porque aonde quer que você esteja, você vai ser uma pessoa melhor se você se conhecer melhor. Se você conseguir tratar a sua área espiritual, emocional, racional, sua mente e a sua área espiritual, as três áreas, né? E o seu corpo. Porque às vezes até a questão de relacionamentos, as pessoas estão entrando em depressão, ansiedade por conta de relacionamentos, né? Pessoas querendo se matar, tirar sua própria vida por conta de relacionamentos abusivos, homens que por conta de poder, por conta de tá pagando um plano de saúde, por conta de alguma coisa, ele deixa a mulher presa, ele ameaça psicologicamente. Isso aí é o retrato dos dias de hoje. Então, mulheres, não aceitem isso. Não fiquem calados. Sejam fortes. Igual lá na Bíblia diz, seja forte e corajoso, né? Não aceite isso. Isso aí vai deixar você viver uma vida presa, né? Então, quando você trabalha o autoconhecimento, quando você entende quem você é, ativa sua identidade, quando você entende que você é um filho amado de Deus, que você é imagem e semelhança do Senhor, Gênesis 1:26, quando você entende que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, quando você consegue destravar sua mente, porque para chegar no seu coração, você tem que destravar a sua mente. Qualquer palavra só entra aqui se você permitir. Tem gente que está assim, ó, tem gente que diz, eu já sei, tem gente que você vai dar um conselho, a pessoa não quer lhe escutar. Então, isso aí são reflexos de pessoas traumatizadas. Pessoas traumatizadas, elas tendem a não querer escutar ou rebater. Então, a gente que trabalha com a área de desenvolvimento pessoal, nós somos especialistas nisso. A pessoa só precisa ela abrir a boca e falar alguma coisa, a gente já sabe o perfil da mulher, ou do homem, ou qualquer pessoa. Porque os olhos, as ações e a boca vai dizer, a boca fala o coração está cheio, a Bíblia diz isso. Se seus olhos forem bons, Mateus 6:22, todo o seu olho, todo o seu corpo terá luz. Então, se você é uma pessoa que fica se vitimizando, vamos lá, a questão do autoconhecimento aí, ela se encaixa justamente na a responsabilidade de você com você mesmo. O maior investimento é em você mesmo. Seja a sua maior prioridade. A gente pensa assim, não, o meu maior investimento, a pessoa que eu mais amo é meu filho. Não, você tem que se amar primeiro. Quando Deus diz lá, ame a Deus de todo o coração, de toda a sua alma e todo o seu entendimento. Ele diz isso. Então, ele fala que Deus quer o coração da gente. E o coração da gente, quando ele é cheio do amor, que Deus é amor e luz, o segundo mandamento, e são os mais importantes, é amar o próximo a ti mesmo. Então, o segundo depende do primeiro. Então, primeiro, para você ter o coração cheio de amor, generosidade, empatia, compaixão, mansidão, você precisa ter amor próprio. Você precisa olhar para dentro de você. Você precisa destravar a sua mente. Você precisa liberar perdão. Você precisa tirar tudo que está carregando peso no seu coração. Você precisa tirar angústia.
ego, soberbo, rasgar o ego, rasgar o orgulho, rasgar aquela coisa de querer ser superior, de querer aparecer. Aparecer para quem, meu irmão? A gente está num tempo do povo que quer viver de aparência. O que adianta? Tem gente aí, ó, Aproveitar, andando com aproveitar esse máscara. gancho aí, Napoleão. Deixar claro para vocês, mulheres, o Napoleão está falando aqui, não é para vocês chegar amanhã e pedir a demissão, não, tá? Ir lá e pedir divórcio. O que ele está deixando claro para vocês aqui é que se você consegue reconhecer que existe um abuso no lar de vocês, existe duas opções, tá? Ou você senta com seu cônjuge e seja bem clara com ele, conversa com ele, se existe a opção de as coisas melhorarem, de ter um relacionamento saudável e não abusivo, e aí sim você começa a tomar outro tipo de decisão, tá? Porque às vezes a mulher optou por não trabalhar, então ela vai ser sustentada assim pelo marido. E se isso tá tudo bem para ela, tá tudo bem, tá? Tá ok, tá ótimo. A gente não tá aqui para dizer para você que você tem que pedir demissão lá, dar baixa na carteira assinada e viver com o PIS lá, pegar o PIS e o fundo de garantia não, tá, meninas? Por favor. Apenas traga para uma vertente onde se você está identificando que o Napoleão está dizendo, está se encaixando com a vida que você está vivendo, você pode sim buscar uma terapia com um profissional de inteligência emocional, como é o nosso caso aqui, e a gente ressignificar isso. Ressignificar de uma forma onde você vai buscar a sua verdadeira essência para você viver em paz, tranquilidade. E o que a gente está dizendo aqui é que tem coisas que você aceita porque você quer. Então, assim, cada um tem a vida que tolera. Coloca Exato. amor nas minhas palavras. Cada um tem a vida que tolera. Se você está inconformado com a vida que você está vivendo, você precisa ter uma ação, você precisa ter uma atitude. Mas quem faz isso é isso aqui, ó. É a sua mente. Então, você precisa ressignificar, jogar novas programações para o seu subconsciente, para o consciente permitir que você passe a zona de conflito, mande nova informação, porque é através do subconsciente que você vai ter ação e atitude para fazer algo diferente. Porque às vezes você tem filhos, você tem outras coisas, então é conversar. Por isso que eu falei que casamento é investimento diário. Não é simplesmente chegar assim, não deu certo, vou para outro, não deu certo, vou para outro. Então você vai viver a vida toda pulando de galho em galho. Isso vai te gerar só frustrações e vai cair naquilo que o Napoleão acabou de falar. Você não vai fechar ciclos. Você abre ciclo, chega no meio e você pula fora. Porque você não gosta de confronto, então você prefere pular fora. Então, enquanto você não fechar esse ciclo, esse looping, esse ciclo, ele vai sempre estar batendo a sua porta enquanto você não aprender algo com ele. Então, o interessante, o importante é aprenda algo com aquilo que você entendeu que foi de forma errada. Então, errar, nós vamos errar sempre, vamos continuar errando. Mas se você não aprender nada com esse erro, esse looping, esse erro vai voltar e vai bater a sua porta de novo. E você vai continuar nesse ciclo vicioso. E aí gera frustração, gera desânimo. E quando você for ver, você está no quadro depressivo e as coisas vão só por água abaixo. Então, comece a identificar isso. Qual é o gatilho que está te gerando isso? E aí a gente fala de crenças e bloqueios. É um padrão que você está repetindo dos seus pais? É um padrão que você está repetindo daquelas pessoas que você tinha como autoridade na sua vida? Léo, de onde vem o bloqueio? O bloqueio vem das pessoas que têm autoridade sobre a sua vida. Normalmente são os pais, são os professores de escola, são líderes espirituais, pastores, padres, são as pessoas que têm mais autoridade sobre a sua vida. Então você leva aquilo afinco e acredita muito naquilo. E aí te gera um bloqueio e quando você chega na fase adulta você não consegue entender porque você está tendo colheita de coisas que você não plantou. E aí a gente pode entrar por várias outras vertentes, como heranças espirituais, que são 4 gerações que colhem. Se tem colheitas que você está tendo hoje, que não foi você que plantou, vai buscar lá no seu tataravô, que talvez seja ele que tenha plantado, e por isso você está colhendo. E quando você identifica isso, busca uma pessoa que tem empatia com você, que tem fé igual a você, orem junto, rezem junto e quebra esse tabu, para que você não venha continuar nesse ciclo. Então, é importante você identificar isso, você avaliar, entender, caraca, o que está acontecendo na minha vida? Por que isso? E a resposta você não vai ter quando você pergunta por quê. Você tem que perguntar o para que isso. Quando você pergunta o para que isso, você vai conseguir aceitar de uma forma mais passiva
e falar, olha, isso aqui está me acontecendo, não é a mim, é para mim. É para me fazer mais forte, é para me ter mais expertise naquilo, para me trazer mais experiência, porque lá na frente, isso que você está aprendendo hoje vai fazer sentido, talvez não, com certeza, para outras 1000 vidas, milhões de vidas, porque você já passou por isso. Você já superou isso que aconteceu com você. Perfeito, Léo. Perfeito. E assim, pegando um gancho aí, né? Assim, quando você consegue entender, né? A gente tá falando aqui de relacionamento, Dinho, e dentro do lar familiar, né? A figura pai, mãe, filho, tio, quem você convive, cada pessoa, ela tem um jeito, ela teve uma criação. Então, assim, quando você entende que, por exemplo, a linguagem do amor do seu pai é estar do seu lado. Seu pai não diz que lhe ama, mas a linguagem do amor dele é estar do seu lado. Sua mãe não diz que lhe ama, mas a linguagem do amor dela é dar presente. Então, quando você entende isso, a sua cabeça explode. Por quê? Porque você entende que você é amado pelos seus pais. Eles demonstram de uma forma diferente. Aí está a chave. Então, os pais, eles dão o que eles têm. Então, se eles receberam isso lá de trás, é a forma que eles têm. Se vocês conseguirem entender isso, vocês vão se sentir mais amados em qualquer ecossistema, seja na família, empresa, ou também vão conseguir passar amor para eles. Por quê? Justamente essa questão desses amor, essa questão quando você consegue enxergar que o pai, a linguagem do amor, ele não diz que ama, mas ele gosta de estar junto. A mãe dá presente. E quando você identifica isso e você, ao invés de se fechar, você dá amor a eles, você termina destravando seus pais. Você termina destravando eles. Porque você termina dando o que eles não receberam lá atrás. Você chega e diz, te amo, meu pai. E dá um abraço. Isso aí é cura para ele. O pai que não consegue dizer que ama é porque ele não recebeu isso. Ele ama você. Sua mãe lhe ama. Mas ela não tem essa capacidade. Ela não recebeu isso. Ela, na vida dela, às vezes, ela passou uma vida, ela estava em outra geração, ela teve outras experiências, ela estava, enfim, em outro contexto. Por isso que tudo vai ter um contexto. Então, entenda que seu pai, só pelo fato de ele ser seu pai, e sua mãe, só pelo fato de ela ser sua mãe e ter lhe trazido ao mundo, eles já são, né, algo assim, já são amor, independente de qualquer coisa. Então, assim, a gente tem que ser grato a tudo que nos acontece na nossa vida, até as coisas ruins, porque tudo tem um propósito. E só vive o propósito quem suporta o processo. E quem entende o processo entende o propósito. Então, assim, o propósito não é sobre fim. O propósito é um meio. Tem gente que diz, quando eu achar o meu propósito. Mas quando eu achar... Pô, o propósito não é fim. O propósito, ele vai te dar direcionamento. Então, o propósito maior, o propósito, ele tem vários contextos, mas o propósito maior é o propósito de Deus para você aqui na Terra, né? Que chama-se chamado. Aquilo Perfeito. para qual o Criador te chamou aqui na Terra. Então, quando você está vivendo o seu chamado, né? Você vai ter direcionamentos, você vai estar alinhado à sua vontade, seu propósito com o propósito de Deus. Isso aí é viver no chamado. Então, isso é um meio, é um canal, isso não é um fim. Achei meu propósito. Não, tá. Tu entrou numa nova faculdade. Parabéns. Chegasse num nível mais elevado que tem, que é viver no propósito, de viver pelo qual o Criador te chamou. Então, assim, existem vários níveis, várias faculdades na vida, né? E aí, dentro desses contextos tudo a gente não está num tempo mais de perder tempo com nada. Então, a gente está aqui falando coisas totalmente importantes, enquanto pessoas estão assistindo novela, televisão,
ou Então, entender, encher na cabeça de coisa que então não no faz ritmo sentido, né, Léo? hipnótico, né? Viver numa alienação, né, Napoleão? Alienação. Pegando essa Alienação. palavra amor aí, para os casados, aqui em casa, eu tenho uma escala hierárquica. Eu falo que é a escala hierárquica, que é Deus, a minha cônjuge, e depois as